Olá, meus irmãos, meus amigos, um bom dia para você. Aonde você estiver, uma outra vez estamos aqui juntos, né? Nosso canal é uma grande família, essa comunidade aonde nós somos amigos, irmãos, e eu rogo que a bênção de Deus esteja sobre você, sua casa, sua família, tudo que é seu, esteja debaixo da proteção das mãos do Senhor. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos trazer uma resenha, uma sinopse teológica sobre o Evangelho de João, certo? João, por quê? Porque daqui a alguns dias nós vamos estudar o Evangelho de João através do programa de educação cristã continuada. É a revista que nós utilizamos aí, a Escola Bíblica Dominical, e para nos preparar para essa jornada em cima do livro de João, um dos evangelhos mais importantes dentro da temática que ele desenvolve, para fortalecer os nossos conhecimentos sobre João e até facilitar o entendimento das lições que vão ser ministradas, nós estamos trazendo essa sinopse teológica sobre o Evangelho de João. Então vamos lá. João, ele foi um dos 12 apóstolos de Cristo. Jesus escolheu 12 homens e entre eles estava João. Era o mais chegado com Cristo, e era uma pessoa assim humilde. Em determinado momento, depois de tudo que ele passou, de suas experiências espirituais, ao referir-se a si mesmo, ele dizia assim, olha, ao discípulo a quem Jesus amava. Ou seja, evitando de mencionar o seu próprio nome. É muito comum a gente ter hoje gente que adora, entendeu? Está proclamando a si mesmo e procurando glória para si mesmo. João é um exemplo, ele dizia, olha, o discípulo a quem Jesus amava, isso era o máximo para ele. Jesus chamou João de filho do trovão. Isso é uma coisa que precisa ser estudada com bastante carinho. A expressão Boanerges, usada a João e a seus irmãos, ela é uma expressão, não é uma expressão grega. Boanerges, na verdade, é uma expressão do aramaico, que tem assim uma relação com ira, com temperamento, alguma coisa nesse sentido. E as traduções bíblicas da língua portuguesa traduzem como filho do trovão. Seria isso aí. Ele era irmão de Tiago e era pescador, filho de Zebedeu. Salomé era sua mãe, e os estudiosos dizem que Salomé, mãe de João, seria irmã de Maria. Se isso se confirma, então João ele tinha assim um parentesco, uma espécie de primo de Jesus. Tá? Ele fala mais de João Batista do que os sinóticos. O evangelista João, ele fala muito sobre João Batista, muito mais do que os outros evangelistas falaram. João foi escrito 30 anos após o Mateus, Marcos e Lucas, e ele apresenta Jesus como Filho de Deus. O texto áureo da Bíblia está em João 3,16, porque Deus amou o mundo, e foi dito num diálogo entre Jesus e Nicodemos. João não registra nenhuma parábola. Parábola não é uma forma utilizada em João. Mateus, Marcos e Lucas falam muito de parábolas, João não. Mas ele fala sobre os 7 eus de Cristo.
o João ele conta 7 milagres de Jesus. 7 milagres de Jesus, que eram chamados por sinais que apontam Jesus como Filho de Deus. A maior oração e a mais importante oração na Bíblia, nos Evangelhos, está em João 17, conhecida como a oração sacerdotal de Cristo. Certo? Isso é coisa muito importante. Então, uma visão panorâmica aqui do Evangelho de João, nós temos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de sinóticos, como nós já referimos. João é o 4º evangelho, e ele se difere, dos demais. Por exemplo, Mateus escreveu para os judeus, e quis demonstrar que Jesus era o rei dos judeus. Já Marcos, ele escreve para os romanos, e apresenta Jesus como um servo, apegado ao trabalho. Já Lucas, ele escreve para os gregos, e a sua intenção é demonstrar Jesus como um homem perfeito. O homem perfeito. Já João, não, ele escreve o seu evangelho é universal, tanto para judeus como para gregos e gentios, Ele escreve o evangelho e a sua finalidade é apresentar Jesus como o Filho de Deus. O Filho de Deus. O Filho de Deus. Provar que Jesus é o Filho de Deus, exercendo a fé em Jesus, você recebe a vida eterna. É isso que João, ele demonstra, Quando você recebe Jesus, esse receber Jesus, integrar-se a Cristo, o resultado será você ter a vida eterna. João é o mais teológico de todos os evangelistas, o livro mais lido e conhecido da Bíblia. Se você for analisar, o Evangelho de João é a partícula da Bíblia mais lida, mais conhecida de todos os demais, tá certo? Talvez seja o livro mais complexo, dos livros do Novo Testamento, porque não é uma coisa assim fácil, tem muitas expressões ali que precisam de boa reflexão. E aqui tem uma divisão do livro de João, do capítulo 1 ao 11, nós temos os 7 milagres de Jesus. Do capítulo 12 ao 21, nós temos os ensinos de Jesus, descrevendo aí vários ensinamentos, praticamente já num final de semana, num curto espaço de tempo, Jesus ele fala uma série de ensinamentos do capítulo 12 ao 21. Ele ensina também no princípio do Evangelho, mas o foco ali, de 1 a 7, é mais nos milagres que ele fez, tá bom? O autor do Evangelho se deduz que é João. Por que se deduz que é João? Porque não está escrito no texto da obra o autor, como em outros livros do Novo Testamento. Então não está escrito que João foi o autor, mas a tradição, os estudiosos, todos os testemunhos convergem no sentido de que ele foi o autor desse evangelho, tá certo? Todos os pais da igreja falaram e eram unânimes em afirmar que o texto realmente pertence a João. Filho de Zebedeu, irmão de André, era pescador, Salomé era sua mãe, nós já nos referimos, e ele era o discípulo mais próximo de Jesus, presente na transfiguração, presente na ressurreição, da filha de Jairo, e também na agonia do Getsêmani, ou seja, nos momentos cruciais da vida de Cristo, ele estava presente. João foi o único dos 12 que esteve ao pé da cruz, não abandonou o seu mestre, o seu amigo, Também foi o único a quem Jesus confiou a sua mãe,
Provavelmente, quando Jesus morreu na cruz, José, o seu pai adotivo, já era morto. Maria já seria viúva nesse tempo. Então, Jesus encarrega João de cuidar de sua mãe. Após a ascensão de Cristo, João se torna um importante líder da igreja de Jerusalém. Quando Jesus sai de cena, João ele é uma figura importante ao lado de Pedro e de outros, né, na condução da igreja que crescia em Jerusalém. João, ele morou em Éfeso, que era a capital da Ásia Menor, e lá ele foi pastor da igreja, né? Pastor da igreja de Éfeso. E ele é o único dos apóstolos que não foi martirizado. Morreu de morte natural, vamos dizer assim. Conheceu a velhice. Os demais todos foram sacrificados pelo martírio, né? E quando ele era pastor na igreja de Éfeso, esse João, ele foi transportado, né, por ordem de Domiciano, imperador romano, para a ilha de Patmos, aonde ele recebeu a visão e escreveu o Apocalipse, né, por volta aí de 90, 96 depois de Cristo. O propósito de João, entendeu? São dois aqui, olha. Para que creio que Jesus é o Filho de Deus. Já nos referimos sobre isso. O fundamento do Evangelho de João era demonstrar que Jesus era o Filho de Deus. Então, ele é um livro apologético, né? Ele faz apologia a essa verdade, a esse fundamento do cristianismo. Nós olhamos para Jesus como Filho de Deus. E o outro propósito, ele é evangelístico, né? Para que crendo nele vocês tenham a vida eterna. Então, João, olha só, João apresenta Jesus como Filho de Deus, como Salvador, e demonstra que a nossa crença nele terá como resultado a vida eterna, né? Olha, as peculiaridades de João. 90% do conteúdo de João não está presente nos evangelhos sinóticos. Não está presente. Está entendendo? Então, os sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, eles são sinóticos porque eles foram escritos dentro de uma mesma perspectiva teológica, não é? Os milagres de Jesus, toda aquela mini biografia, digamos assim, né? João não, ele se distancia dos sinóticos, foi escrito muito tempo depois, então o foco de João é outro. Então quando você lê João, você percebe que 90% do conteúdo do seu evangelho você não vai encontrar em Mateus, nem em Marcos e nem em Lucas. Então uma obra realmente que precisa ser estudada, tá certo? Precisa ser estudada. Agora aqui, Jesus no Evangelho de João, em vários momentos, né, ele praticou atos que apontava para essa condição dele de filho de Deus. Um desses exemplos é a questão da ressurreição de Lázaro no 4º dia. Por que Jesus ressuscitou Lázaro no 4º dia? Quando você se coloca diante dessa temática, você descobre o seguinte, olha, dentro da crença dos rabinos, um morto podia ser ressuscitado pela instrumentalidade de um homem de Deus, uma espécie de profeta, até o 3º dia. Então, prevalecia na crença dos rabinos que um homem morto, ele podia ser ressuscitado por um profeta, por um homem que tivesse poderes espirituais. Isso poderia ocorrer até o 3º dia. Era uma crença rabínica. E aí nós percebemos por que Jesus ele deixa para ressuscitar Lázaro no 4º dia. Alguém foi lá, avisou, Lázaro morreu, entendeu? E ele demora um tempo, e quando ele chega na aldeia de Betânia, onde Lázaro morava, já era 4º dia que ele já estava sepultado ali naquela gruta, entendeu?
Então os rabinos acreditavam que a partir do terceiro dia nenhum homem poderia ressuscitar um morto. Entendeu? Jesus chega em Betânia no quarto dia, entendeu? E ressuscita Lázaro. Quando Jesus pratica esse ato, ele está o quê? Confrontando a crença dos rabinos e ao mesmo tempo demonstrando que ele era o Filho de Deus encarnado. Porque era algo que estava além da possibilidade de um homem, mesmo que ele fosse um profeta. Mesmo que ele tivesse poderes espirituais dados por Deus. Jesus era mais do que isso. Ele não era só um profeta, um mensageiro, um Messias, ele era o Filho de Deus. Tá certo? E é muito importante essa colocação. E um outro milagre que Jesus fez, que está registrado em João, que aponta para essa ênfase do evangelista em demonstrar que Jesus era o Filho de Deus, é a questão do paralítico de Cafarnaum. Está entendendo? Os teus pecados estão perdoados. Quando Jesus diz isso, os fariseus eles começam a blasfemar, a conjecturar no coração deles que Jesus estava proferindo uma blasfêmia, entendeu? Porque só Deus podia perdoar pecados, entendeu? Os judeus, eles faziam uma conexão entre pecado e doença, entendeu? Então, para os rabinos, um doente, ele só poderia ser curado, acreditavam que ninguém poderia ser curado antes de ser perdoado. Porque para os rabinos a doença tinha relação com o pecado. Então ninguém poderia receber uma cura sem antes ser perdoado. Os rabinos acreditavam nisso. Eles acreditavam que só Deus poderia perdoar pecado. E quando Jesus olha para o paralítico, né, a primeira coisa que ele diz é essa: perdoados estão os teus pecados. Isso é uma coisa muito impressionante e forte de Jesus. Ele estava dizendo, olha, quem está aqui é o Filho de Deus, entendeu? E depois ele cura o paralítico, porque a cura do paralítico comprovava, tá entendendo? Que ele já tinha sido perdoado e depois foi curado. E quem estava ali não era apenas um homem, era o próprio Deus, o Deus encarnado. Isso é muito maravilhoso. Então, nós temos aqui para fechar essa pequena resenha teológica, tudo isso que eu te falei são coisas relacionadas ao Evangelho de João, que nós vamos começar estudando daqui a alguns dias. As revistas já estão aí, você já pode adquirir a sua. Agora, para finalizar essa sinopse teológica aqui sobre João, o Evangelho, eu quero fazer uma colocação aqui muito importante, muito importante. João, quando ele escreve o seu Evangelho, como já foi dito, ele escreveu o Evangelho universal para gregos, para gentios, para judeus, para todo mundo. O Evangelho de João é universal. E quando você abre o Evangelho de João, o que é que você lê lá? Ele começa o seu Evangelho assim, olha: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quando você lê isso no grego, né, vem escrito lá: no princípio era o Logos. Tá certo? Que a tradução portuguesa, entendeu? Fala verbo. O Logos é o verbo, a palavra. Tá certo? Então, para você entender isso, para a gente entender o porquê que João ele está dizendo, começa o seu evangelho dessa forma,
nós temos que dar aí um pequeno passeio na filosofia, no campo da filosofia. Por quê? Fica um alerta aqui, né? O estudante das Escrituras, quem quer ampliar conhecimento, se tornar realmente um bom ensinador da palavra, ele não vai conseguir fazer isso só com a Bíblia. A Bíblia é um livro maravilhoso, é a nossa maior ferramenta, mas nós precisamos de outras ferramentas para poder ampliar os conhecimentos e nos tornarmos ensinadores por excelência. Isso é uma verdade. Então vamos dar um pequeno passeio no campo da filosofia para entender por que João diz no princípio era o Logos, o Verbo. Para você entender isso, para a gente entender isso, a gente tem que ir um pouquinho lá atrás, 540 a.C., existia um pensador grego, um filósofo chamado Heráclito de Éfeso. Por que Heráclito de Éfeso? Porque ele nasceu e cresceu e se desenvolveu em Éfeso, a mesma cidade onde João foi pastor da igreja, de onde ele foi transportado para a ilha de Patmos por ordem do imperador Domiciano, que queria calar a última voz do cristianismo, na pessoa de João. Você está entendendo? Então Heráclito de Éfeso foi esse grande pensador, e ele tinha a filosofia de Heráclito era o seguinte: para ele, para Heráclito, o Logos significava o princípio unificador de todas as coisas. Heráclito de Éfeso, ele tinha, a filosofia dele circulava em torno da ideia de que o mundo se transforma, está sempre em movimento, entendeu? Que nada é sempre a mesma coisa. Foi ali que nasceu a frase, né? Você não mergulha no mesmo rio duas vezes. Ele estava falando dessa mutação constante que as coisas sofrem no universo. Em palavras assim bem elementares, essa é a filosofia de Heráclito de Éfeso. Você está entendendo? Então ele pregava que o Logos significava o quê? Era uma força, era uma coisa impessoal, né, que operava no sentido de unificar e consolidar todas as coisas do universo. Então, o Logos, para Heráclito de Éfeso, era o quê? Aquilo que unificava, o princípio unificador de todas as coisas no universo, que se chamava de cosmo. Ou seja, o universo, o cosmo, é organizado. Apesar de ser composto de várias coisas, entendeu? Ele é organizado, entendeu? É organizado. Então, outra coisa organizava esse universo. Quem que organizava esse universo? O Logos, que era essa coisa impessoal, entendeu? Que atuava no sentido de organizar o universo. Isso ele chamou de Logos. O Logos de Heráclito está no campo da metafísica, ou seja, além da matéria. Você tem um plano físico, é aquilo que está na matéria, aquilo que é visível e palpável. E você tem a metafísica. O que é metafísica? Filosoficamente falando, é aquilo que está além da matéria, naquilo que é intangível, diferente da matéria. Então esse Logos, essa coisa que organiza o universo, unifica o universo, na filosofia de Heráclito de Éfeso, era esse Logos, e esse Logos estava na metafísica, além da física, era uma coisa impessoal, não era uma pessoa. Você está entendendo? Então, isso era Logos na filosofia de Heráclito de Éfeso. Esse é o ponto que dificulta o entendimento dos judeus e dos gregos sobre o Evangelho de João. Por quê?
Porque quando os judeus percebem que João, ele mostra que Jesus de Nazaré, o Galileu, era realmente Deus, que estava no princípio com Deus, eles se sentem ofendidos, porque eles não creram em Jesus como Filho de Deus. Tanto que toda vez que Jesus dizia alguma coisa referente a ser o Filho de Deus, eles consideravam como blasfêmia. Você está entendendo? E por outro lado, os gregos também encontraram dificuldades em receber, entender e aceitar as palavras de João. Por quê? Porque os gregos era o seguinte: Jesus de Nazaré, entendeu? Nas palavras de João, era esse Logos. Quem era o Logos? Que Heráclito dizia que era algo, não é, que unificava o universo. João chega dizendo que esse Logos é Jesus de Nazaré. É o Filho de Deus encarnado pelo nascimento virginal em Maria. É exatamente isso. Então você nota por que os gregos se assustaram e rejeitaram essa palavra de João. Entendeu? Não pode ser. Como é que o Logos, pela filosofia de Heráclito, ele é impessoal. E você está dizendo que Logos é... Quem é o Logos? Aquele menino, filho do carpinteiro, é ele que é o Logos. É ele que é, entendeu? O unificador do universo, e que no princípio ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você entendeu? Essa era a mensagem de João. João não se intimidou, ele falou: no princípio era o Logos, o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E lá embaixo no 14 ele diz: e o Verbo, o Logos, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aí acabou de vez os gregos: não, você está louco, isso não existe. E existe uma outra razão porque os gregos não aceitavam isso, e eu finalizo aqui. É porque os gregos, irmãos, era o seguinte: os gregos, eles tinham uma crença filosófica deles de que a alma humana, a alma do homem era boa, mas o corpo físico era mau, a matéria era má. Isso é uma crença grega, entendeu? Eles acreditavam piamente nisso, que a alma ela vivia acorrentada, e a morte física era a libertação dessa alma, dessa clausura que era o corpo físico. Isso é filosofia grega. Você está entendendo? E quando João diz que esse Logos, esse Verbo divino, que era Cristo lá na eternidade, ele se materializa, se fez carne, ou seja, passou a habitar num corpo humano, isso era a maior agressão que você poderia proferir para um grego pensante. Ele não aceitava isso de jeito nenhum, porque ele dizia: como é que um Deus pode estar num corpo visível humano, se o corpo, a matéria é má? Como é que pode ser isso? Era inconcebível para eles. Mas João traz essa mensagem. O Logos, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esse é o grande evangelho de João que nós vamos estudar. Isso aqui é apenas uma introdução, uma resenha teológica, uma sinopse para aguçar o seu desejo. Você que já é um desejoso pelo conhecimento da palavra, como eu, né, está entendendo? E isso é para aguçar ainda mais esse desejo, e nós mergulharmos nesse oceano que é o Evangelho de João. Muitas coisas boas nos esperam. Que Deus te abençoe aonde você estiver, né? Se essa exposição fez sentido para você,
Inscreva-se no canal, se ainda não é inscrito, deixa aquele like abençoador, que é a oferta que você deixa para ajudar o canal, é o like, não é dinheiro não, é o like, entendeu? E você pode fazer seu comentário, clique aí no sininho para receber as notificações e compartilhe com outras pessoas, vai ser bênção de Deus para todos nós. Aonde você estiver, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, receba um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus, da Estrada Nova, em Belém do Pará.